Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre a reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7. Já faz tanto tempo que eles se reuniram presencialmente pela última vez, no ano de 2019, que às vezes a gente até esquece que esse grupo existe. Mas os ministros das Relações Exteriores, de fato, se reuniram em Londres, naturalmente, para discutir o novo e desafiador cenário internacional, obviamente com um contexto de pandemia, mas tendo, acima de tudo, dois atores como grandes problemas, como duas grandes dores de cabeça para os países do G7. Acho que aqui não precisa muito de um exercício de adivinhação. Esses atores são China e Rússia. Lembrando que a Rússia, até 2014, era parte do grupo que se chamava G8, mas desde que invadiu a Crimeia, deixou de ser convidada para as reuniões e o grupo, portanto, voltou ao seu formato original, voltou a ser chamado, portanto, de G7 e é composto por Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão. A criação do G7 no ano de 1975 tentava responder aos enormes desafios daquele momento. Era uma fase de dificuldades políticas para os Estados Unidos e enormes crises econômicas no capitalismo, muito abalados, sobretudo, pelo choque do petróleo de 1973. Naquele momento, as principais nações capitalistas do mundo passaram a se reunir, não em reuniões exatamente formais ou com a criação de uma nova organização internacional, mas, como o próprio nome já indica, em um grupo, uma articulação com a intenção de desvendar caminhos dali para frente, mais ou menos coordenados entre algumas das maiores economias do mundo. Aliás, naquele momento, de fato, as 7 maiores economias do mundo. Com a superação da crise, o G7 passou a ser cada vez mais útil, cada vez mais um coringa, para discutir qualquer assunto que esses estados quisessem debater. E não é exagerado dizer que a partir da década de 1990, com o fim da União Soviética e, portanto, o fim da Guerra Fria, o grupo se tornou, de fato, um dos grandes alicerces da ordem liberal construída em torno dos Estados Unidos. E é exatamente sobre a manutenção dessa ordem que o G7 agora se debruça, levando em consideração que Rússia e China questionam aquela ordem construída com o fim da União Soviética. Não por acaso, os ministros das Relações Exteriores reunidos em Londres consideram que a China é o principal desafio geopolítico desde o fim da União Soviética, mas com propostas bastante diferentes entre os diferentes países. Os Estados Unidos, por exemplo, propõem medidas mais duras para conter a China, como um mecanismo de consulta para buscar uma resposta coordenada entre os integrantes do G7 a qualquer tipo de movimentação que a China promova e que possa vir a ameaçar a ordem internacional. O recado de Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, é que há necessidade de uma defesa do sistema internacional contra tentativas subversivas de qualquer país de subverter tal ordem, sejam eles a China ou até mesmo a Rússia. O Reino Unido, por outro lado, adota uma postura bem mais cautelosa diante de Pequim. O Reino Unido perde equilíbrio, sobretudo porque existe um interesse crescente do Reino Unido, sobretudo após o Brexit, em cooperar com a China, buscar investimentos, mercado e até mesmo, quem diria, cooperação tecnológica entre o Reino Unido, o berço da primeira Revolução Industrial, e a China,
que até não muito tempo atrás, algumas décadas atrás, era praticamente uma colônia britânica, apesar disso nunca ter sido formalizado. O governo de Boris Johnson, portanto, deixa claro que o G7 não pode se tornar um grupo anti-China, mas é inevitável que a percepção geral seja mais ou menos essa, sobretudo se levarmos em consideração quem foram os estados que tiveram representantes convidados para essa reunião do G7. Foram eles Índia, Austrália, Coreia do Sul, África do Sul e Brunei, que foi convidado não a título individual, mas por ser a representante desse momento, a presidente desse momento da integração lá do Sudeste Asiático, a ASEAN. Ora, se formos olhar para esses países convidados, veremos que diversos deles têm problemas com a China, como Índia e Austrália, que se somam aos próprios integrantes do G7, que veem a China como uma ameaça ou um problema regional, como são os casos de Japão e Estados Unidos, apenas para pegar aqueles mais caricatos. De qualquer maneira, o recado dado pela reunião do G7 é de que o Ocidente ainda vive e que a capacidade de articulação entre esses países para a contenção de eventuais países hostis continua sendo importantíssimo na agenda da política externa desses países. O recado, portanto, para a China, acima de qualquer outra coisa, mas também para a Rússia, está dado de forma bastante contundente, sobretudo em um momento de reestruturação do sistema internacional por conta da pandemia. Se esse e outros assuntos do Petit Jornal te interessam, você pode participar diretamente do nosso projeto, tornando-se um apoiador do Petit Jornal. Para isso, você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br e deixa por lá a sua contribuição, que nos ajuda enormemente a manter o nosso projeto de forma cotidiana. E eu te convido também a acessar o nosso outro site, petitcursos.com.br, e por lá você pode se inscrever na aula gratuita, repito, na aula gratuita, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 11 de maio de 2021, às 21 horas, cujo nome é Do Tuk-Tuk a Tata Motors, a Índia do século XXI, em que eu e o professor Daniel Souza vamos falar sobre a ascensão da Índia como uma potência inovativa e empresarial. Essa aula, repito, acontece na próxima terça-feira, dia 11 de maio, e você está mais do que convidado. A única coisa que você tem que fazer é entrar lá em petitcursos.com.br e se inscrever. Repito, a aula é gratuita. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.